Olá, meu nome é Fabiano e hoje nós vamos dar continuação ao curso de Introdução ao Processing e Conceito de Processamento de Imagens. Hoje nós vamos falar sobre histogramas. Os objetivos dessa aula são apresentar os histogramas no conceito das imagens digitais, entender o que são os histogramas para as imagens, onde nós usamos eles, e exemplificar um histograma no Processing. Bom, o que são os histogramas? De maneira bem simples, os histogramas são um tipo de gráfico em barras. Eles contêm a frequência de classes. Então, como a gente pode ver aqui no exemplo, nessa demonstração aqui na direita, nós temos ali na linha de baixo, nós temos as classes 1, 2, 3, 4 e 5. E as barras amarelas, elas estão atribuídas a uma frequência, que estão demonstradas no eixo vertical, que vai de 0 a 9. Então, cada classe dessa possui um número correspondente, que é o tamanho ali da barra. E esse número ele demonstra a frequência que essa classe aparece no nosso conjunto de dados, seja ele qual for. Bom, como ali diz, geralmente sua base indica as classes em anexo e o eixo vertical representa a frequência com que essas classes aparecem. E o histograma ele vai ser muito útil quando nós temos grandes conjuntos de dados, ou seja, quando nós temos um conjunto de dados com uma quantidade muito grande de amostras, nós podemos analisar esses dados de uma forma mais dinâmica, melhor, utilizando os histogramas. Eles vão te dar uma noção melhor do que está acontecendo. Bom, o que são os histogramas em imagens? Um exemplo de utilização muito útil dos histogramas são nas imagens, que possuem milhares de pixels em cada imagem, e esses pixels eles podem ser analisados dessa forma, utilizando os histogramas. Como nós sabemos já, cada pixel da imagem ele vai possuir informações de cor. Essas informações elas vão ser divididas em valores de red, green, blue e alpha, onde o red é o vermelho, o green é o verde, o blue o azul e o alpha a transparência. E cada um desses valores ele vai variar entre 0 a 255. Em imagens de escala de cinza, é claro, nós só vamos ter um valor, no caso, que é o valor do tom de cinza, e esse valor também varia de 0 a 255. Um histograma ele é feito a partir da quantidade de vezes que cada valor vai aparecer no pixel da imagem, nos pixels da imagem, Então, por exemplo, nós podemos verificar quantas vezes cada tom de vermelho aparece nos pixels da imagem e fazer um histograma a partir desses dados, que nós coletamos. Bom, aqui nós temos um exemplo de um histograma sendo executado. E nesse exemplo estamos usando uma escala de cinza e contando a quantidade de vezes que cada tom de cinza aparece na imagem. Quanto mais para a esquerda, menor vai ser esse tom de cinza, ou seja, mais próximo de zero. Quanto mais para a direita vai ser maior. E pode ver aí que nessa imagem nós temos muitos tons de cinza perto de zero. E quando nós vamos chegando ali, próximo ali, por exemplo, de uns 220 mais ou menos, nós temos ainda bastante tons de cinza, mas não temos nenhum tom de cinza muito próximo de 255. Esse tipo de informação é muito útil para a gente entender mais ou menos o que nós vamos aplicar em uma imagem, algum filtro ou algo assim. Pode ser que a análise desse histograma nos indique alguma coisa. Bom, aqui tem um passo a passo para construir um histograma no Processing. No caso, aqui ele diz, para construir um histograma, nós vamos precisar percorrer todos os pixels da imagem. Para cada pixel, coletar essas informações de cor, ou seja, nós vamos pegar as informações de cor de cada imagem, de cada valor, e vamos somar a quantidade de vezes que cada cor, cada valor de cor aparece e armazenar em um vetor.
E por fim nós vamos montar um gráfico baseado nessas informações que coletamos. Então não tem nenhum segredo, é só seguir mesmo essa lógica. Tem duas notas aqui, né? Que no passo 2 normalmente a gente usa a função get e converte o valor de retorno para um número inteiro. E ao montar o gráfico, normalmente é necessário reduzir, né, proporcionalmente os seus valores para caber na imagem. Vamos ver aqui um exemplo no código mesmo. Esse aqui é um exemplo em escala de cinza. Se eu executar aqui, a gente consegue ver ele funcionando, né? É justamente aquele exemplo, né, do slide. E, bom, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro aqui eu crio todas as minhas variáveis que eu vou utilizar. O que temos no meu setup? No meu setup eu defino aqui o tamanho da imagem. No caso eu estou usando 400 por 400, é o tamanho da tela, na verdade, né, da janela. Eu carrego a minha imagem, aqui no caso eu lago.jpg. E aqui nesses dois laços eu estou simplesmente percorrendo a imagem para capturar os valores de cada pixel. Então percorro a imagem por largura e altura e pego a posição, né, em que eu estou e capturo esse valor utilizando a função brightness, né, no pixel na posição que eu estou e transformo em inteiro. A partir daí eu guardo esse valor no meu vetor de frequências. Então esse vetor de frequências, quando a gente cria ele aqui no processing, todos os valores são inicializados com 0. Então aqui eu basicamente só preciso incrementar esse valor. E quando finalizar, né, esses dois laços, eu vou ter capturado os dados que a gente vai utilizar para montar o nosso gráfico em barras. E aqui na função draw, justamente nós montamos o nosso gráfico. Bom, primeiro aqui eu estou mostrando a imagem que eu carreguei, né? Aqui eu estou definindo a cor da borda da linha que eu vou desenhar para representar as barras. Aqui eu estou aumentando o peso, né? Estou definindo o peso de 2. E aqui eu estou pegando qual o valor máximo da frequência que eu obtive. Isso serve para a gente, no caso, mapear ali, redimensionar os valores para ficar tudo certinho. Nesse laço aqui, o que eu estou fazendo é pegando a minha base, né, a posição base, na verdade, e transformando em inteiro. Então, a partir do valor i, que vai de 0 a largura, eu vou transformar ele para de 0 a 255. E aqui eu pego a altura, também transformo para inteiro e eu mapeio aqui esse valor, que é o valor da frequência, né, utilizando a minha base que eu calculei aqui em cima, que ele originalmente vai de 0 ao valor máximo, que eu também capturei aqui em cima, e vou transformar ele para ser da altura até 0. Esse aqui é ao contrário, justamente pela forma que a gente desenha as coordenadas no processo, né, que o ponto superior esquerdo é o 0, 0. E depois de capturar todos esses dados, basta a gente desenhar uma linha que vai ter o primeiro ponto na posição I e na altura, né, a altura máxima lá em cima, desculpa, lá embaixo, né, a altura máxima que é lá embaixo, e o outro ponto na posição I e a altura que nós calculamos aqui atrás. E esse é o resultado que nós obtemos. Bom, é isso, né? Essas são as referências e por hoje é só. Vamos ao próximo vídeo.